Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã, Que foi, Romã? podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos! Vocês estão bom? E hoje tem fogo no parquinho. No anime de hoje, o capeta leva porrada através do balde d'água. Fogo no parquinho, meu Deus do céu. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Fala pessoal, esse aqui é o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de animes, sem roteiros e sem rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir nas plataformas que você estiver ouvindo nesse momento, seja ela o Spotify, o Deezer, Amazon Music ou mesmo o YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja ouvindo a gente pelo YouTube, a gente recomenda que você siga também nas outras plataformas, porque o YouTube geralmente bloqueia alguns episódios por direitos autorais. Não queremos que você perca nenhum lançamento. Também temos nossas redes sociais, onde os links estão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. E se você for um Romaner fã pra caramba, a gente também tem o nosso Catarse, que também estará na descrição dos episódios. Muito obrigado e aproveitem esse episódio. E aí, senhor, mais um episódio de Romã Podcast, e dessa vem no Shobotai, é isso? É nem no Shobotai, só que tive a impressão de no anime eles ficar repetindo nem no Shobotai, sabe, duas vezes. Ou tava vendo demais. Meio que junta a palavra, né? É fogo, né? Né? Então fica nem no Shobotai. Eu entendi. Corpo de bombeiro em chamas, se a gente for traduzir literalmente. Exatamente. Mas nos traga o... pra quem tá boiando é Fire Force, tá, gente? Se eu não tiver visto pela thumb aí, que... Bom, até o momento essa gravação não tá feita, né? Mas normalmente a gente coloca alguma coisa do anime. Tudo bem. Fire Force, né? Fire Force. Ele é um anime que saiu no ano de 2019. E ele atualmente... Ele tá acho que na segunda ou terceira temporada. Tá saindo a terceira, né, mas? Terceira, se eu não me engano, tá saindo a terceira agora. Tanto que eu acho que a gente mencionou no último romano da temporada. Mais uma vez, ele é baseado no mangá de mesmo nome. E o mangá ele foi publicado entre 2015 e 2022. 34 volumes. É interessante que o autor de Fire Force é o mesmo de Soul Eater. Isso. Atsushi Okubo. Enfim, o mangá era publicado pela Kodansha e serializado pela Weekly Shonen Magazine, né? E é isso, nós vamos falar aqui da primeira temporada com os seus 24 episódios? 24, exatamente. Não sei porque veio 23 na minha cabeça, por isso que eu fiquei na dúvida. E assim, é um anime aí que, né... É um dos animes feitos, né? É um dos animes feitos, né? Não sei como é que vai ser esse episódio aqui, porque é um misto de emoções, porque eu lembro dos comentários do Luiz dele não ter conseguido assistir esse anime, eu entendi o motivo, a justificativa dele, realmente. Mas são pontos que nós vamos abarcar ali adiante. Vamos lá, vamos primeiro para a sinopse, né? Para quem não conhece Fire Force. Fire Force se passa em um mundo, segundo diz a história, no ano 198 do ano solar, né? Segundo a história, onde existem as pessoas vivendo normalmente as suas vidas, mas existe um fenômeno que é normal, entre aspas, né? Que acontece que é um acontecimento bastante corriqueiro, onde uma pessoa aleatoriamente pode acabar como fala? Combustão espontânea, né? A pessoa ela vira, tipo ela ser a cabeça do palito de fósforo e do nada ela é riscada na superfície.
faz com que pegue fogo. Só que sem a parte que precisa ser riscada. Basicamente é isso. E as pessoas que vão combater essas pessoas que ficam no chão, porque essas pessoas ficam violentas, né? Ah, não, é que eu imagino que normalmente se você tá pegando fogo ali, assim, você quer... Essa coisa mais confortável do mundo. Esse aqui é, tipo, acabar com aquele fogo, né? Então eu imagino que você vai se bater ali pra tudo quanto é lado ali, sem ver o que tá acontecendo, né? Então... Não, é que a galera no anime trata... Não, os caras é perigoso. Não é que os caras é perigoso, assim. Pode ser, né? Depois, né? Tem ali, aprofundado um pouquinho, mas... As pessoas estão pegando fogo, gente. Elas estão pegando fogo. É claro que elas vão ficar daquele jeito. Tanto que eu achei interessante que o anime, ele meio que tenta, de alguma forma, aliviar que tá acontecendo? Ou não? Aliviar, acho que não diria aliviar. Na figura lá como que é o nome dos personagens? Da irmã Iris. O Batalhão 8, né, que é o que faz parte ali do grupo do personagem principal, eles são os que mais trata, vamos dizer, que tem um tratamento humanitário mais, né, em relação aos outros batalhões, né? Sim. Humanitário não, né? Humanista, né, que fala, né? É isso, tratamento humanizado. Isso, humanizado. Essa palavra. Isso. Eles que têm um tratamento mais humanizado, a questão dos... No dublado é Infernais, né? No japonês é Omurabito. É o Murabito, isso. E, tipo, essas pessoas, elas são bombeiros especializados no combate a esse tipo de situação, né? Dos infernais, né? E meio que tem uma questão de igreja, religião ali, meio que misturado ali também, né? Que, tipo, eles meio que... Como que é? Eles devem subordinação à igreja, uma religião ali específica ali, que parece que é meio que... Parece que é um governo teocrático ali, né? Sim, a impressão que eu tive é que ao invés de a gente ter as ordens religiosas ali, a gente tem as ordens bombeirísticas, né? Que tem o... Bombeirísticas, porque isso. tem ali a figura do Papa. Inclusive o Papa, ele é o terceiro da sucessão, né? É o Raffles III, que vários momentos do anime é falado do Raffles encontrando a chama, depois virou... Enfim, o ponto é que aquilo lá é o Vaticano, só que assim, é tudo num lugar só. E tem um bagulho também de... Não é a palavra certa, quase que eu falo seita, mas não tem nada a ver com seita, a palavra certa. Facções, olha, tudo a ver, seita e facções. As facções ali, tipo, parece que cada unidade de bombeiro é uma facção, cada companhia, né? Só que todas devem obediência ao... Não sei se é, tipo, facção, mas... É tipo os franciscanos, né? Que é um... Como que fala? Não, são ordens religiosas, então. Ordens, isso. Aí tem os caras que é mais radical, tem os caras que é tipo, mais... cada ordem ele tem uma filosofia e é uma abordagem diferente. Os caras que é mais... Científico, Away. né? Tem os... tem de tudo. Aí temos o personagem, nosso protagonista, o Kusakabe Shinra. Shinra. Que é o Shinra, é o personagem principal ali, que ele já no começo ali do episódio já aparece ele vendo o 8º batalhão em ação ali, né, contra um infernal. Ele já mostra que ele é o alistamento dele, né. Eu acho legal da história que a história não conta, vamos dizer, tudo de uma vez, né? Por exemplo, ele não é tipo Naruto. O Naruto já meio que conta a configuração lá da geografia e tudo, tipo, meio que no começo já, né? A história e tudo mais, como que é o mundo ali, meio que já no começo, né? Esse não, o Fire Force não. Fire Force, tipo, a gente começa a entender mais como que aquele mundo funciona e como que aquele mundo foi ficando daquela forma lá pelos episódios 15 pra 20, né? Acho bem... Essa questão achei bastante interessante. Eu acho legal esse ponto do Naruto que você levantou. Eu lembro até hoje, cara, no amigo, quando eu soltei a seguinte informação. Ainda não tinha pra... Lembrando que isso era 2009, 2010. Não tinha acontecido isso nem no mangá ainda, mas eu soltei. Cara, o quarto Hokage é o pai do Naruto, né? Não, nada a ver. Porque ele nunca foi falado isso. Aí que tirou isso do Torrapo. Não, cara, olha o cabelo dele. Olha o cabelo do Naruto. Ali, ó. Eles são pai e filho, não é possível. Nossa, faltou apanhar no dia. Aí depois... 5 anos depois, ele fez o meme do Pikachu, né? Nossa, cara, foi aí, ó. Aí, tome. Mas uma das coisas que eu achei legal
Já nos primeiros momentos desse anime aqui, eu não fui com background nenhum, a não ser o que o Luiz já tinha soltado em episódio anterior aqui, mas quando começa o anime, tá lá a galerinha normal, andando no trem, de repente, do nada um pega fogo, você fala, caralho, mas não teve nenhum bom dia, só foi assim do nada. Você tá indo trabalhar ou vai na padaria e de repente você pode pegar fogo, é assim que funciona. Caramba, mano. Eu ouvi falar que o Japão era quente, né, mas oxe. E esse mundo, ao que dá a se entender, é um mundo que se passa no futuro, onde após uma cataclisma, vamos dizer, flamejante, onde o mundo diz que o mundo pegou fogo, né? A humanidade foi, não sei se chega a falar que foi quase extinta, mas tipo, sofreu bastante, né? Tanto que do Japão só Tóquio, né, que tá habitável. E interessante que acaba meio que as introdução dos episódios, né? Mostra essa história como se fosse um tipo de mitologia, né? Tipo um gênese mitológico daquela cultura, daquele lugar, né? Que aí chegou o Ruffles. Do Ruffles. Não é Ruffles. O Ruffles o primeiro o Ruffles primeiro, né, que depois ele se tornar o governante desse novo Tóquio, né? Ele encontrou um fogo sagrado, né? Aí, através desse fogo sagrado, a humanidade desenvolveu uma tecnologia conseguindo utilizar essa energia para desenvolver novamente a civilização, né? Foi essa meio que a história explicada da mitologia do início daquele novo mundo que se estabeleceu ali, né? Mais ou menos isso. E esses infernais não só são os infernais, né? Tipo, algumas pessoas que não se transformam em infernais, eles acabam adquirindo poder. Foi isso que eu entendi, né? Não sei se essa é a forma correta de interpretar. As pessoas que acabam não se tornando os infernais acabam adquirindo o poder de utilizar o fogo, né? Meio que isso, né? Foi isso que eu entendi. Viram X-Men. Pirotécnico, né? Pirotécnico que eles falam, né? Tem que os caras dividem em gerações. A galera da primeira geração, da segunda, da terceira. E ainda é mencionado uma quarta. É meio que pra classificar, né? Tipo, quanto maior a geração, mais foda é o poder da pessoa, né? Porque os que são apresentados até então são da segunda e terceira geração, né? As pessoas que têm o poder de segunda geração, elas não, como fala, não fazem o fogo, né? Não fabricam fogo e elas conseguem só manipular o fogo, né? E as da terceira geração, elas conseguem fabricar o fogo, né? Fazer o fogo surgir, né? Como que é o caso do Shinra, né? Que é o protagonista, né? Ele solta o fogo pelos pés. Tá aí um poder interessante, né, mano? O cara é o Hermes ali da mitologia. Não, eu achei legal a forma dele de lutar, que ele mete um capoeira ali, né? Que é isso aí? Isso aqui é... Como é que... Ô, caralho. Breakdance. Breakdance, porra. Isso aqui é breakdance. Que ridículo. Se fosse capoeira, não, parece mais uma capoeira, cara. Fica bem mais legal que se fosse uma capoeira. Você podia treinar capoeira, mas não vai rolar. O Brasil queimou tudo. Nossa, agora eu entendi. E então mostra, né, a entrada dele pro batalhão, pro 8º batalhão, né, ali dos bombeiros ali, dos bombeiros de fogo ali. Aí temos a apresentação do resto do pessoal, né, que tem o capitão Akitaro Obi, não, o Obi Akitaro, né, que é o capitão do batalhão, tem o tenente Hinawa Takehisa e tem a Ozemaki, que ela é a fortuna do grupo, né? Não gosta de ser chamado de fortuna. Não. E tem a Iris. Até agora eu não... Bom, agora que a gente comentou que o Batalhão 8 tem a função mais humanizada, né? Acho que agora meio que faz sentido a função dela, né? Mas, tipo, fora isso, ela não tem função nenhuma, né? Pra falar a verdade, né? Ela só tem a função de dar a benção, né? O pessoal lá. Mas, tipo, não tem necessidade de dar a benção, né? É mais uma questão religiosa de crença do que qualquer outra coisa, né? Como se fosse fazer alguma diferença real naquilo ali, né? Então, qual foi a interpretação que eu tive nessa parada? Que quando é realmente aquela dualidade ali do bem e do mal, de Deus e o diabo. Porque, além de os bombeiros eles representaram um lado ali que seria o lado bonzinho, que seria referente ao deus sol deles lá, que eu já não lembro o nome, o demônio ali representou, os infernais no caso, representariam o oposto. E aí, por mais, né, que sejam interessantes, né, eles meio que cultuam o fogo, mas a galera que pega fogo não é do bem.
Enfim, isso é um Pelo que puro entendi, fluxo. durante a história também a origem dessas coisas vem do mesmo lugar, né? Pra falar a verdade, né? Isso aí ficou confuso pra mim. Eu confesso que não entendi. Porque tem o submundo doido lá que é tudo fechado. E aí tem a figura daquele ser lá que você fica, caralho, que bicho que é isso? Então, lembrando que a gente assistiu só a primeira temporada, né? A gente não assistiu outras temporadas. Pode ser que nas outras temporadas vai ser sendo apresentados mais explicações sobre aquele mundo e como que funciona aquele mundo, né? Porque até então o que nos é explicado é: existe o fogo, as pessoas estão pegando fogo, se tornando demônios infernais, e algumas pessoas adquiriram o poder do fogo, né? Mas tipo, não necessariamente nem os próprios personagens sabem, né, qual que era a origem dos poderes e da combustão espontânea, né? Nem os próprios personagens principais, né? Eles sabiam como que era funcionar. Eles meio que estavam investigando isso porque aparentemente os outros batalhões eles tinham alguma informação do que o que causava, ou pelo menos tinha alguma explicação como o porquê que estava causando isso, né? Sim, tanto que o objetivo principal da oitava unidade é esse, né? Da oitava companhia. É descobrir o que tá acontecendo ali pra dar um jeito. Tanto que caso o Shinra, né, entrar pra companhia, porque o objetivo deles acaba mesmo que sendo o mesmo. No caso dele mais específico, ele quer, no caso, entender o que aconteceu para inclusive também vingar, né, o demônio ali que matou a família dele. Só que ele quer descobrir mais porque ele tem algumas coisas ali, algumas lembranças que ele quer entender. Cara, no finalzinho, a explicação de quem que era o demônio era muito... Eu achei isso daí foda, cara. Tá, Achei bem vamos, foda. deixa pro final então. Vamos deixar essa. É porque eu acho que foi uma das coisas mais fodas que eles fizeram desse anime, foi isso aí. Porque você tem uma construção inteira achando que, tipo, você cria teorias pra chegar no final e falar, tá aqui o dedo no meio, ó. Toma aí. Mas aí beleza, o Shinra ele acaba entrando pra companhia, ele conhece toda a galera, né? Depois dele também acaba entrando um cara que ele já conhecia, né? Que é O o Arthur. O Arthur. Ele é só bonito, mas é burro. Nossa, não, detalhe. Antes a primeira missão do Shinra, eu falei, cara, aí que isso que fez eu assistir o anime. Porque mostra, né, tipo, eles indo pra casa que o rapaz começou a pegar fogo e tal. Tá, acho que é a filha dele, se eu não me engano, lá desesperada, ajuda meu pai, salva meu pai, sei que tem. Aí chega o Akitaro, fala, não, a gente vai cuidar do seu pai, pode ficar tranquilo. E a hora que eles entram na casa, vê que o cara tá sentado na mesa, pegando fogo, só esperando o momento dele. Aí que veio o questionamento, né? Não, os caras não são violentos. Os caras estão com medo, os caras estão com dor. O outro ali tava aguentando tudo isso pra não precisar machucar a filha dele. Aí ele recebe lá a extrema unção, né? Que é o papel da irmã Iris, né? Da extrema unção. Apesar que não é esse o nome, né? Que é usado lá, mas dá lá a benção final e os caras vai lá e apaga ele. E eu achei muito foda. Uma coisa que eu entendi é que depende da pessoa também, né? Algumas pessoas conseguem manter um grau de sanidade mais do que outras, né? Até porque teve um rapaz num dos episódios, ele era bombeiro e tava matando pessoas, né? Matando outras pessoas. Aí ele foi como fala, tava sendo julgado por ter matado algumas pessoas ali, né? E no fim do julgamento dele, ele se torna um infernal e ele mantém, né, a sanidade dele, né? A consciência dele. Em um nível bastante alto, né? Tipo, ele consegue falar e tudo mais, e as pessoas falam, nossa, ele fala, né? Então acho que depende muito da pessoa, né? O nível de consciência que consegue manter depois que se torna um infernal, né? Só que esse foi o único caso mostrado no anime também. Eu acho que pra poder apresentar que existe essa possibilidade, né? E essa diferenciação. Não é corriqueiro, né? A não ser, na verdade, acho que no anime inteiro teve dois, né? Nessa mesma situação. Esse cara e teve mais um outro que, no caso aí, ele quis virar de propósito. Aí temos o dia a dia, né? Da companhia do oitavo companhia, do Companhia 8. E eles começam, vão para um treinamento. É tipo um evento, como posso falar? Um interclasses, dá pra falar assim? Eu já encarei como o Budokai Tenkaichi deles ali. Sempre tem que ter numa história japonesa, né?
Tem que ter o torneio de luta ali. Só que dessa vez, pelo menos, não foi luta. Aí só que o torneio foi interrompido por um rapaz ali, né? Um rapazinho bastante serelepe. Terelepe. Joker, né? Joker. E junto com ele tinha mais um aliado, né? Que aparece novamente depois, né? Aqui, Victor. Lich Victor. Que aparentemente eles têm interesse pelo China, né? Por conta do poder do China, depois é explicado mais, e tem um poder diferente dos outros, né? Que o fogo dele é diferente, né? Do fogo das outras pessoas. E que ele conhece o passado do China, mas ele meio que acaba não falando e tudo mais, né? Tem um interesse ali no China, pelo comportamento do China e tudo mais. Ah, outra questão sobre o China. Cara, o que eu via dele nos redes sociais por aí, nos Instagram da vida por aí, tipo, vendo alguns só ceninhas, né, do anime, tipo, eu também em relação a Fire Force eu era bem zerado, né? Uhum. Eu vi aquele rosto dele. A impressão que eu tinha da personalidade dele é totalmente diferente da personalidade real dele, tá ligado? Porque tipo, até bastante comentado durante o anime, a fisionomia dele não condiz com a personalidade dele, tá ligado? Esse é um ponto muito repetido no anime. Porque por algum motivo ele tem essa cara de louco psicopata. Desde quando teve ali o... Acho que foi depois do incêndio, né, na casa dele. Que ele teve. Tanto que a galera acha que foi ele que botou fogo na casa, que matou o irmão e a mãe. E aí ele teve que crescer com esse bullying a vida inteira dele. Com esse trauma, né? Eu não sei se vai chegar a ter alguma explicação depois disso, mas... Cara, é muito... Não condiz nada com a personalidade dele, aquele rosto. Mas aí tem o Joker começa a falar algumas coisas do Shin lá, falar do passado do Shin lá, sobre se... Ele começa a questionar, né? Se o que ele viu é realmente o que ele viu. Começa a questionar a igreja ali, né? Que patrocina, que é o... Que patrocina, patrocina, né? Patrocina o... Que são superiores dali dos bombeiros ali, né? Aí eles fogem, né? Eles vão por... O que? É que tá acontecendo uma explosão ali, que tá usando um pó diferente, esquisito ali. Começa a acontecer algumas explosões ali. Aí ele junto com o Arthur, e tinha duas pessoas ali caído também, que o Joker tinha nocauteado. Aí eles conseguem fugir por cima, ele usando o poder do China. Nesse evento tinha também o capitão da Companhia 1, né? Do primeiro batalhão ali, que o Shinla conheceu quando ele era moleque, que foi um bombeiro que tava lá quando o Shinla tava lá no acontecimento ali do que morreu a mãe e o irmão dele. E também temos a introdução dessa personagem, cara, que eu não entendo de verdade a existência dessa personagem, a Tamaki. Que ela é a figura central da polêmica do Fire Force. Cara, vamos pegar tudo que a gente já aprendeu aqui no podcast. Ela é a personagem que é justamente para causar essa polêmica. Ao mesmo tempo que ela é feita justamente para alimentar a regra 34 e vender bonequinhos. Mas pra história mesmo ela não faz diferença nenhuma, tá ligado, Fabiano? Esse é o problema. Mas é a estratégia maravilhosa. Quem que é essa mina doida aqui? Porque ela, tipo... O anime ele tem um traço legal. Então, tipo, pra action figure ali, imagino que se tiver, mas claro que se tiver as de Fire Force, deve ser da hora. Inclusive, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste agora aqui ao vivo, quer ver? Ó, vamos lá. Pera aí, não. Essa aqui é normal. Vamos lá. Nova janela navegação anônima. Vamos lá. Tamaki Kotatsu. Vamos lá. Tamaki Kotatsu. Vou colocar aqui figure. Vamos começar leve. Figure. Ah lá. Já tá as minas que ela aqui que o macacão dela fica aberto. E a calça dela, as lateral tudo solto. Imagina que... Vamos ver o preço. Eu achei na Amazon. Mas pra gente poder ter um parâmetro aqui, uma figura do Shinra, dos pés dele pegando fogo, tá R$1.564. Então mas eu vou colocar entre 1.500 e 2.000 essa figura que eu descrevi aqui pra vocês. Tem uma outra aqui, que olha só. Ela tá sem roupa praticamente, só tá com os biquíni meio queimados aqui. E a roupa dela tá queimando, na verdade, caindo do corpo dela. Ela tava custando $100, mas escala 1/6. Rapaz. Tem um chipzinho dela aqui, bonitinho. É pra isso. É pra isso mesmo. Olha, meu Deus do céu. Enfim, é pra isso.
Ela é esse tipo de personagem. Não só ela também, como tipo, a maioria dos personagens femininos aqui, porque, meu, o que eles fazem também com essa irmã Iris, meu, ela era uma freira dentro do contexto do mundo, mas não delas lá tal, mas é uma freira, cara. Nem ela se perdoa. Cara, mas a Tamaki, cara, ela não faz diferença nenhuma na história, tá ligado? Nenhuma. Tem um momento dela ali quando acontece algum acontecimento superior dela, né? Que ela faz parte da companhia 1, né? Do primeiro batalhão. E ela, vamos dizer, ela tem uma participação ali, né? Mas, fora isso, cara, é muito... Me tirou muito da história quando eu tava assistindo ela, né? Porque... Você viu o episódio 18, né, Fabiano? Eu vi. Você entendeu porque eu te mandei mensagem por causa do episódio 18, né, Fabiano? Você não entendeu, né? Ah, cara. Você me entendeu. Porque o poder dela é ser apelativa. No sentido de que ela não perde a roupa dela por querer. A roupa dela sai dela sozinho. Ela meio que tem um imã, né? Eles até tiram sarro. O próprio anime tira sarro disso. Tem um imã pra essas Imã coisas. da luxúria, tipo, né? Que fala. É, o imã da luxúria. Mas não faz sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido, tá ligado? Ah, tá. Pega fogo, a única que fica sem roupa é ela. Ah, ela tropeça, ela fica pelada, tá ligado? Cai propositalmente numa posição comprometedora em cima dos outros. Exatamente. Tipo, a mão dos homens vai parar dentro do biquíni dela sem querer. Por dentro do biquíni, né? Sem querer. Eu já vi animes apelativos que utilizam vamos dizer, dessas ferramentas, não necessariamente para contar a história, mas tipo para desenhar um negócio ali, pra fazer um negócio ali. Mas nesse contexto tá tão demais, mas tá tão demais que tira da história, tá ligado? Porque não encaixa na história. Não sei nem tem como encaixar isso na história, mas tá ligado? Não sei se é muita coisa que não sei se é entendido. Tá dando pra entender sim. Ela era pra ser o alívio cômico, só que eles foram por uma outra vertente. O anime é um alívio mais 18. O Soul Eater também, por exemplo, ele tem um histórico de hate ali e tudo mais, mas tipo, não é tão, não abusava tanto, tá ligado? O Fire Force veio depois, né? O Soul Eater terminou primeiro, depois eles fizeram Fire Force, Sim, né? Então acho que pode ser isso também. Às vezes, quero experimentar isso daqui. Aí, tipo, tem esse Joker que a gente não consegue entender quem é esse Joker, né, e tudo mais, né? É meio que você vê que o anime, ele meio que praticamente tem 3 grupos diferentes, né? A galera ali que é os mocinhos, os vilão, Entre aspas, né? e o Joker, com a dupla dele ali, que ele já introduz o Victor, tipo, inicialmente, trocando uma ideia com o Joker, e depois coloca o Victor dentro da unidade 8 lá, aí você fica, o que esse cara tá fazendo? Mocinhos bem entre aspas, né? Porque a estrutura, né, dos bombeiros ali, que tá subordinada à igreja, ao governo ali, eles têm um conflito de interesse dentro dele, né? Porque pela explicação do capitão, aqueles bombeiros, né, os bombeiros que combatem os infernais e tudo mais, foi formado por 3 instituições, né, que eu entendi, né? Um é o da própria igreja, o outro é de uma empresa ali, esqueci o nome da empresa agora. É uma empresa ali de tecnologia que ele disponibiliza e financia, né, os grupos, né? Com equipamento, com tecnologia e um monte de coisa, né? De ciência e tudo mais, né? As pessoas aí a ajudar no combate aos infernais, né? Ele falou 3, eu lembro que ele falou 3, mas não lembro qual que eram os 3 agora. Mas eu lembro que, tipo, tem a igreja e essa empresa, né? Que é subordinada. E, tipo, cada unidade tem uma subordinação maior, uma dessas instituições, né? Aí o Shin lá, tem uma conversa, né, do Shin, né, do capitão dele, né, o Obi. Aí o Obi, ele fala, né, que a missão, né, principal da 8ª unidade é descobrir o que tá acontecendo, por que tem pessoas pegando fogo, tendo combustão instantânea, se transformando em infernais, o porquê disso. E para isso, ele precisa investigar as outras unidades, né, porque ele desconfia que as outras unidades possam ter informações, até saibam as causas dessa questão, né. Tipo, igual eu falei, conflito de interesse, não necessariamente porque as pessoas sabem, quer dizer que elas farão alguma coisa em relação a isso para mudar isso, né? Para tentar acabar com isso, encontrar de repente uma cura, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E o primeiro batalhão que eles começam
começam a investigar do 5º Batalhão, né? E a líder lá do 5º Batalhão, né? Que ela é sadomasoquista, né? Nossa, cara... Acho que ela é só sádica mesmo. Eu não sei qual que é a diferença. Eu sei que um gosta de receber, outro gosta de dar, né? Alguma coisa assim. Né? O sádico é o que eu gosto de bater. E ela é sádica, né? Ela é sádica. E os homens, tudo que é subordinado dela, são masoquistas, então, né? Isso, né? Isso. Tá sabendo Eu pelo demais, menos Fabiano. aprendi assim, né? Uma grande sabendo coisa que a gente demais, aprendeu, tá Fabiano. vendo, né? Tá sabendo. Se tiver errado também, alguém quiser ainda corrigir, né? Sem preconceito, Faça tá, o gente? favor. Quem gosta, pode gostar, gosta- tá? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta também. Não tem problema. Eu dizia o Borghetti. A princesa Ribana, né? Princesa Ribana. Ela é princesa do quê? Deve ser tipo um apelido, né? Ela era uma freira junto com com a menininha lá, com a Iris, né? Eu ia falar Ibris. Não que eu tirei Ibris. Ela tem uma ligação com a Iris, né? Elas estavam no mesmo convento ali, né? A diferença é que no começo eu achei que era a Ribana que tinha tacado fogo em todo mundo lá, porque ela já tinha o poder dela, né? Poderzinho de fogo colorido. Falei, pronto, essa mina tacou fogo no convento pra poder ter liberdade. Mas no fim não foi ela, não. É uma galera meio esquisita, né? Que tá na companhia dela. Não, interessante que vamos lá, tem toda uma questão ali, né, da Iris com a Hibana, né, porque a Iris conheceu a Hibana desde sempre, desde que elas eram crianças, né, e mostrando ali o passado delas, ela mostra que a Hibana era ela que meio que cuidava da Iris, né, que das outras ali mais noviças, mais jovens ali e tudo mais, né, que sempre tomou conta de todo mundo ali e tudo mais. Aí depois que aconteceu o incidente que pegou fogo, né, o convento delas ali, todo mundo ali, menos ela e menos a Iris e a Hibana que sofreram, né, a combustão espontânea ali, o resto todo mundo foi de fogo, né, virou fogo. A Hibana mudou totalmente e meio tipo, parece que se tornou uma pessoa meio que totalitária, né, vamos dizer assim, né, dominadora, né, totalitária, porque, tipo, começou assim, né, ela apareceu no momento que apareceu que a gente tinha comentado antes, do bombeiro assassino, que tornou um infernal, né, só que isso aconteceu na área do pessoal do Batalhão 8, né? Só que ela invadiu a área do pessoal do 8ª Unidade, ali do Batalhão 8, do 8º Batalhão. Não sei como que chama, cara. Eu tô falando de todos os nomes aqui. Do grupo do Shinra. Chegaram ali, invadiram o espaço deles, a área, o território deles ali. E para levar embora esse infernal, né? Porque era um infernal, vamos dizer, segundo eles, é um exemplar raro, né? Porque ainda mantinha bastante da consciência dele ainda, né? Mesmo tendo se tornado um infernal. E aí eles, acho que depois de muito tempo, viu, né, a Hibana e ela ficou meio que preocupada com isso, né? Ficou com hematotantes na cabeça e ela foi visitar, né, a Hibana, né? Ela chegou lá, entrou na porta, não chegou, não invadiu, né? Eu queria falar com a chefe de vocês. Ela falou, fala que é a Iris. Ela chegou lá, entrou tranquilo, chegou lá. Mas a Hibana, ela chegou na violência, né? Contra a Iris, né? De maltratando, né? Chegou na violência. E ela sabia que a Iris não era, tipo, não mostrava nenhum perigo, alguma coisa pra ela. Aí o pessoal do Shinra e todos os outros, né? Viram que a Iris tinha ido pro batalhão, lá no batalhão 5. E tinha uma coisa, eles não sabiam que ela tinha sido sequestrada. Ela só, tipo, ela foi lá, meio que não avisou ninguém, mas, tipo, eles foram lá achando que ela tinha sido sequestrada, né? Mas ela não tinha sido sequestrada, na real, né? Ela foi por vontade própria, só Por queria vontade trocar uma própria. ideia lá. Mas aí eles chegaram lá, zoando o negócio todo, né? Mas eu acho que se não tivesse chegado desse jeito também, eles não iam ter conseguido entrar. E a Hibana também usou a menina como uma espécie de isca pra poder, né, justificar ali esse confronto das duas unidades. E aí você vê que, tipo, a galera da companhia, assim, que é tudo esquisito, né? Até o Michael é esquisito. Tem aquelas mulheres loiras de óculos escuros, que elas são a 3... Os anjos. As 3 anjos de 3, não sei o que, mas na verdade são várias mulheres, né? Que se vestem meio que parecido pra ficar parecido e, tipo, não é só 3, né? Várias. Aí tem o Cabeça de Cone. Cabeça de Cone. Esse é o nome que tá aqui no site, mano. Porque não é falado, eu acho que o nome dele lá. E aí tem o Toro Kishiri, que tem um poderzinho bem chato, inclusive.
É do balão de chiclete lá que estoura? Fica enchendo os balões, mas o balão estoura. Pá! Isso aí, cara, isso aí na festa de São João aqui no Brasil, hein? Meu Deus. Aí chega lá, eles. Até que, tipo, eles conseguem invadir bem fácil, né? Acho que quem é mais forte ali mesmo é a Hibana, né? Que ela tem o poder de materializar uma árvore de fogo, né? Bem legal. Eu achei bem legal como que foi feito o poder dela. Porque aí solta pétalas de fogo, assim, que sai queimando. Achei bem legal o poder dela. Como se fosse uma cerejeira, né? Isso. Mas aí, tipo, eles começam lá, o Shinra, né, ele consegue entrar onde tava a Hibana e a Iris, né, e aí tem uma discussão, né, discussão ideológica, né, vamos dizer assim, né, do Shinra e da Hibana, né, porque a Hibana, o que ela pensa nesse momento? Ela precisa roubar, usar de interesse, manipulação, um monte de coisa para alcançar os objetivos. Enquanto o Shinra, tipo, ele é o bem cimprão, né? Ele é o herói, né? E se alguém precisa de ajuda, é só o herói que para salvar, né? Essa é a cabeça dele bem simprona, né? E após, tipo, uma discussão entre os dois ali, tipo, quem tá certo, quem tá errado, quando uma pessoa que é muito tem uma cabeça muito limitada em relação a ideal, filosofia e tudo mais, quando ela não vê que ela não consegue ganhar a discussão, o que essa pessoa começa a fazer, Fabiano? Partir pra... É isso que eu falo, partir pra ignorância. Parte pra violência, certo? Parte pra ignorância. E essa foi a forma como o Shinra ganhou a discussão, dando soco na Hibana. Nossa, isso foi... Porque ela levou o soco. Eu vou fazer você entender na base da porrada. Foi isso. Literalmente, né? Porque ela levou um soco e ela mudou de ideia na hora, né? Entrou na cabeça dela, literalmente, né? Aí foi aquele momento, nossa, ele é tão forte, acho que ele tem razão. Cara, ele não apresentou nenhum tipo de argumento ali, tá ligado? Ele só deu um soco na cara dela e ela mudou de ideia, né? Mas foi o soco, não foi um soquinho, foi o soco, né? Foi o soco, tudo bem. Mas, tipo, ela tava lá mancomunando pra fazer um monte de coisa, não sei o que lá. Tava querendo até matar todo mundo do Batalhão 8 e tudo mais. Não sei se era só a fachada dela, só ela mandando o facão ali no truco ali. Mas ela falou que ia matar todo mundo. Aí chegou, levou um soco, não, vou ajudar vocês a encontrar respostas. Tipo, de inimigo virou um companheiro que não sai de lá, né? Porque depois ela só vive lá no batalhão 8 também, né? Não sai de lá também. Sim. É porque deu pra aumentar o hall de personagem feminina, né? E pra ter também a cena do banho. A cena do banho. Porque, pra quê? Como eu disse, eles aproveitam todos os personagens, não perdoam nem a freira. Pra quê? Tá bom. Aí começa, tipo, a união, né, do Batalhão 5 e do 8, que eles começam um ajuda o outro, né, para as investigações do que tá acontecendo, né, para descobrir sobre a origem dos infernais, o que tá acontecendo e tudo mais. Aí ela divide uma informação que alguns infernais aparentam que são artificiais, né. Alguns infernais são diferentes, né. Meio que encontraram em todos não, né? Nesses que são diferentes, resquícios de um inseto. Isso. E eles vão fazer algumas buscas ali, eles chegam à conclusão que em todos os lugares que foram achados esses infernais diferentes, foi encontrado na região do Batalhão 1º, né? Aí o que eles vão fazer é mandar o Shinra e o Arthur, né? Pra fazer tipo um intercâmbio, né? Com o pessoal do Batalhão 1. Aí vão lá os dois, do Shinra e do Arthur lá treinar no Batalhão 5, no 1º Batalhão, né? No Batalhão 1. Esse conflito que eles acabam tendo ali no primeiro... Esse eu achei pesado, tá? Falei, putz, esse anime pegou um tema ali que, olha, porque eles começam a investigação e tal. Tem aquela troquinha de farpa, né? Aquelas lutinhas que tem todo shonen, que é de praxe. Mas aí eles meio que vão pra uma missão e percebem um movimento meio esquisito ali de alguns dos sacerdotes, né? Eles são sacerdotes nesse batalhão ali. Tenente padre, né? Então, são referidos como padre também. Esse que daí eles ficam meio cafifados, eles vê uma pessoa sendo transformada na frente deles e eles conseguem enxergar o braço a manga da túnica deles, né? Eles meio que suspeita tal, vai atrás, encontra dois deles que é o Tenente Karen Flan, que
o cara aleatório da aleatoriedade, né? Na fala dele. E o Rekka e... Aleatoriedade, É ele, verdade. ele, né? E o Rekka Hoshimiya. Eles encontram lá... Cara, sua bunda tem cara de bunda, seu bundão, seu cara de bundão. Tipo isso. Por que você tá bravo? Ele tá falando que tua bunda tem cara de bunda. Tua bunda não parece uma bunda? Tem razão. E é o anime inteiro, né? Ele falando essas coisas. Não, eu inteiro. Até quando ele tá falando sério. Aí eles voltam pra investigar o quarto do tenente. Eles encontram um inseto, mas o tenente vai lá, encontra eles, encontrando o inseto, fala: eu plantei esse inseto aí, que eu achei que vocês estavam meio esquisito. O que vocês sabem dessa bagaça aí? Aí eles meio que explicam o que eles tinham visto e tal. Olha, eu acho que é o nosso amigo lá, o Rekka, ele tá meio esquisitão. Vou dar uma investigada. Não vai primeiro. E aí eles vão, aí corta pra cena que eu achei, nossa, achei muito pesada. A menina, né, que até então a única função era ficar pelada, a Tamaki. Ah, isso que você tá falando pesado? Ah, tá, entendi. Tava chamando criança porque ela foi enganada pelo Rekka. Ela foi passada a perna, ela leva... Nossa, o cara desce o cacete nela, né? Depois que ela falou: você que está fazendo errado. Não, porque evangelista, nosso Deus, eu não sei o que tem. Você fica, caralho, mano, é louco. Ele tá fazendo as criancinhas pegar fogo. Aí o primeiro, ele taca o inseto na primeira criança, a criança vira infernal e ele vai lá e aniquila. Aí taca na segunda. Primeiro na senhora que tá ali. Numa senhora, é verdade. Aí a primeira criança que ele vai lá e coloca, a criança de alguma forma consegue sobreviver. Só que daí depois não é mostrado. Imagino que não é mostrado mesmo. Imagino que se for ter alguma coisa vai voltar em alguma outra temporada. Mas isso daí ficou por fora. O interessante é que o jeito que é abordado esse... O Rekka Yoshimiya. Que a personalidade dele é muito típico de um personagem bonzinho, tá ligado? Não de um vilão, tá ligado? E é interessante também que no mocinho, no caso, né, que o Shinra, ele é chamado pelos outros de diabo, né? Só que ele não quer ter essa, vamos dizer, que as pessoas chamam ele como se fosse de diabo, mas sim como de herói, né? Porque ele quer ser um herói, né? Não o diabo, né? Mas, tipo, a imagem que as pessoas têm dele é de diabo, e ele é um protagonista do bem, né? E o Rekka, que tem essa personalidade típica de um personagem bom, né? De um personagem herói, vamos dizer assim, clichê de um personagem bom, de um mocinho, ele é o vilão, né? Só que ele é muito ensandecido, né, em relação a... É a primeira vez, né, que é falado sobre esse evangelista, que o evangelista quer, que é o bem da humanidade, que não sei o que lá. É bem esquisito, né, como ele... As coisas que ele fala. Ele né? era fanático, porque né? o que ele tá falando... Ele é fanático. Sim, fanático. Porque o que ele fala não condiz o que ele tá fazendo, né? Porque ele fala que vai fazer o bem, que vai salvar as pessoas, que não sei o que, mas ele tá arrebentando a Tamaki, né? Nossa, ela descendo pau nela. Aí chega o Shinra lá. Porque ela mandou um sinal, né? Meio que soltou o fogo dela, doido lá. Ele conseguiu encontrar. Interessante que ele voa, né? O Shinra voa. A Tamaki é tão qualquer coisa, ela é tão qualquer coisa, que nem o poder dela é explicado direito. O poder de todo mundo é explicado, menos o dela. Ela tem orelhinha de gato, mano. Tá, mas tipo, qual a diferença que faz o poder dela? Ela ganha orelhinhas. Orelhinha. Ela tem uma utilidade. Eu acho que ela consegue escalar a parede, sei lá. Todas as outras pessoas têm os poderes dele explicado, como que funciona, o que faz, não sei o que, mas o dela não tem. Ela mostra, ela libera o poder dela, ela fica em posição de gato, né? Aí é isso. Não tem muito realmente falar dela, mas aqui você fica com dó. E mais uma vez, os caras dão um jeito de arrebentar com a roupa dela ou ela cair numa posição comprometedora em cima de alguém. Esse momento foi muito anticlimático, tá ligado? Até no momento Porque tenso. tava um momento tenso ali, né? Ela apanhou pra caramba, aí chegou o Shinra pra salvar, pra lutar contra o Rekka, pra salvar as crianças e ela ali e tudo mais. Aí o Shinra tropeça e cai nos peitos dela, né? Acho que ele sem querer dá beijo no rosto dela, né? Também, né? Você fica, mas não é a hora, cara. A hora. E depois daí, nossa, dá uma dosinha nela no final do episódio, a hora que o Shinra chega salvando ela. Tá tudo bem, ela começa a chorar. Você fala, é triste.
Porque a animação do Fire Force é muito boa, né? Tem uns momentos ali que eles dão uma economizada ali, mas tipo, quando eles capricham bem, né? Tá, aí chega o Shinra, ele consegue lutar, né? Ele luta contra o Rekka também. Aí chega também o amigo Flame, né? Flame é o nome dele, né? Que é um dos companheiros dele, o Karin Flame. Eles conseguem derrotar, né? O Rekka. Eles congelam o Rekka, né? Ele fica petrificado, congelado. Só que aí, tipo, parece tipo, vamos pegar ele aqui e interrogar ele lá no batalhão, né? Não sei o que. De repente, o Rekka é acertado e faz um buraco no meio dele, né? Aí é apresentado um novo grupo, né? Um novo grupo que eles são os subordinados desse tal do Evangelista, né? É falado, tem algum nome esse grupo? Ou é só citado dos Evangelistas? Chamam de túnica branca. Túnica branca, isso. Pra guardar nome, sou horrível. Também, ultimamente, parece que mais velho ficando, mais ruim tá. Isso porque e o ruim é que é muito personagem, gente. E tanto eu quanto o Marcelo que tá com os nomes deles aqui na frente. Mas até encontrar a lista aqui, tem essas travadas aqui no ao vivo, né? Mas o editor é bom. Na edição nem dá pra perceber, né? Aí aparece um novo grupo, né? Que até então eu até achava que o Joker e o Victor eles faziam parte dessa organização, né? Mas depois a gente entende que não é, né? Eu pensei a mesma coisa. Os Joker são meio que independentes ali, né? E eles são tipo, como fala, né? Das cruzadas, dos paladinos. É paladino que fala? Dá pra falar que eles são meio que cruzados mesmo. Que a roupa é igualzinho. Né? Tem uma ordem, né? Que é Ordem dos Paladinos, não é Ordem dos Paladinos? Os Cavaleiros Templários. Cavaleiros Templários, isso, lembrei. Então, a roupa deles faz muito menção aos Cavaleiros Templários, né? Sim. Que tem aquele cruz vermelha no peito, né? E tudo mais, né? Bom, essa primeira... Eles fazem uma explicação e tudo mais, mas eu ainda não consegui entender a ligação a ligação religiosa que tem muita referência religiosa no Fire Force, né? Pelo menos na primeira temporada. Mas, tipo, nada que justificasse isso, tá ligado? Eles têm um governo teocrático, que quem governa ali é o Papa e tudo mais, né? E também a organização que luta contra essa ordem se vestem como Cavaleiros Templários e o líder deles se chama Evangelista. Tem muita referência religiosa nesse... Eu acho que é uma crítica história, também, né? Bastante. Esse anime tem bastante crítica essa questão da religião. Somente na figura do líder da Unidade 3, na fala que tem no final dele. Mas... a conversa dele com o capitão da Unidade 8, né? Uhum. Sim. Tá, aí esses Cavaleiros Templários que estavam lutando contra estavam atacando, né? O Shinra e o Flame. Eles fogem, né? E... aí tá, eles descobrem que o Rekka tava traindo, né? A Unidade 1 e tudo mais, ele que estava causando as combustões, né, das pessoas ali ao redor ali, né, com os insetos, né, e tudo mais. E a Unidade 8 ganhou mais um aliado, né, que é a Unidade 1, né. Agora são 3 unidades que se colaboram para tentar investigar o que está acontecendo, né, esses novos tipos de combustão que são causados por insetos, né. Aí nisso, cara, esse anime o Fire Force é bem um shonenzão mesmo, né? É o puro porque suco, tem né? Todos os clichês puro suco do shonen, porque tem todos os clichês de shonen, porque cada um tem as unidades, né? Cada unidade tem o seu capitão, tudo divididinho, né? Vilão virando mocinho, né? Vilão virando companheiro do protagonista. Tem também a vilã bonitona que muda de lado depois, que a gente acha que muda de lado, né? A gente não viu o resto ainda. Mas é pra ter, né? Tem também ali o típico rival. Só que uma rivalidade eu gostei. Da rivalidade que tem entre o Shinra e o Arthur. Porque por mais que eles se estapeiem, você vê que tem um certo respeito entre os dois. Porque, tipo, um cuida do outro quando precisa. Então é aquela rivalidade saudável, né? Não é aquela rivalidade tipo, eu vou te matar. Você tá querendo dizer que a rivalidade Naruto e Sasuke é tóxico? É tóxica pra um caramba. Porque você não sente esse respeito mútuo um pelo outro. Ah, mas eles trabalharam juntos em situações X ou Y, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Só porque o Sasuke caga na cabeça do Naruto, o Naruto continua lambendo as bolas do Sasuke? Só por causa disso? Só. Ah, mas não é tóxico demais.
Inclusive, coitado do Naruto. Aí, tipo, eles começam uma nova investigação, né? Aí, tipo, outra clichê, né, de shonen, né? Que acabou uma coisa, já começa outra. Acabou esse outro, começa outro. Acabou já vai partindo, né? Vai partindo por várias coisas aí em sequência, né? Aí acabou esse arco do primeiro batalhão. Agora eles vão investigar e pedir eles vão para a área ali da Unidade 7, né? E pedir para a Unidade 7 se aliarem a eles, né? Do 8º Batalhão, né? E tudo mais, né? Tinha até uma reunião ali, né, entre os capitães das unidades com o Papa ali, que o Papa fala da organização, né, que tem aparecido ali, que tá fazendo novos infernais e tudo mais ali, para os capitães ali investigar e para combater, né. Aí mostra todos os capitães, né. Aí um dos capitães que aparece é o do Unidade 7, que é o Benimaru? Benimaru. Eu achei legal eles falaram, tipo, a partir desse momento que eles falam disso, eu comecei a entender melhor a história, né, por trás do Fire Force. Porque eles chamam o Benimaru de proto-nacionalista. Não sei se você reparou. Não, na verdade não. Porque o Benimaru, ele fala, né? Ele fala na cara do Papa que ele não reconhece o governo do Papa, né? Aí tem uma dos fala, então você é um proto-nacionalista, né? E se é um proto-nacionalista, quer dizer que ele defende, tipo, até aí foi o que eu interpretei, né? Que ele defende um governo anterior ao governo desse Papa, né? Tá, e ele usa uma roupa diferente, parece que uma roupa mais japonesa e tudo mais. Aí quando chega na área dele, aí me veio a certeza, porque a área dele é totalmente aquele Japão bem tradicionalzão, né? É uma área japonesa bem tradicional, né? Com casa de madeira, o jeito como os bombeiros se comportam ali, né? Quando tem um incidente de infernal ali, né? Porque, não sei se você reparou, Fabiano, o jeito, você viu que, tipo, que o Benimaru usa uns negócios, umas lanças com um negócio branco em cima, o jeito que as pessoas tá ali. Cultuam ele, alguma coisa, respeitam? Não que cultuam. Não desse, o jeito como que era feito a prática ali do combater o fogo entre ali os bombeiros ali da área da Unidade 7, tá ligado? Uhum. No Japão antigo, né? Antigamente, era feito. Os bombeiros no Japão era daquele jeito. Era bem daquele jeito mesmo. Vamos dizer, é um bombeiro tradicional japonês, vamos dizer assim, né? Deu pra ver que ele é bem rústico, né? Até o lugar que ele mora, você vê que tem uma pegada de visual um pouquinho mais, né, antiga. Até por isso, tipo, deu pra entender que, tipo, ele fala, na própria fala dele, que ele tinha falado que ele não reconhece o governo do Papa Novo, né? Então dá pra entender que, tipo, aconteceu alguma coisa, aí depois, tipo, é explicado, né? Que veio toda a questão do fogo e tudo mais, aí a humanidade teve que se reerguer, aí veio um novo governo, que é esse Ruffles, né? Que veio o governo desse Ruffles e tudo mais. Aí lá, o pessoal do Batalhão 8 chega lá nessa área, conversar com o pessoal da Unidade 7, lá com o Benimaru, só que o Benimaru ele fala, tipo, eu não quero nada com vocês. Vocês estão perdendo tempo aqui, não quero conversar com vocês não, né? Aí o Benimaru tem uns incidentes com o Infernal ali, ele luta contra um Infernal ali, que era uma pessoa conhecida dele ali, tipo, ele mostra que é um cara carrancudo, bravão e tudo mais, mas, tipo, você vê as pessoas e as pessoas respeitam ele, né? E a Unidade 8 entende isso, começa a entender como que funciona aquela realidade ali, daquela área ali e tudo mais. Aí quando o Benimaru começa a meio que mudar de ideia, de ir pra se aliar, né, ao Batalhão 8 e tudo mais, ele escuta uma conversa meio atravessada, né, do capitão da Unidade 8 e o tenente, né, que ele escuta eles falando que quem tinha transformado o Infernal ali eram eles e que ele transformaria mais pessoas, né. Ele fica puto da vida. Na hora até a gente fica meio tipo, mas como assim? Né? O que tá acontecendo? Tá o Benimaru querendo regaçar com todo mundo ali, lutando contra o pessoal do Unidade 8. Só que a Unidade 8 falando, a gente não disse isso, é o mal entendido, vamos conversar. E ele não quer saber, vou matar vocês, vou arrebentar com vocês, não sei o que lá. Aí chega o tenente dele, né, da Unidade 7 e fala, calma. Vamos escutar o que eles estão falando. Calma, vamos entender o que está acontecendo. Então, eles foram conversar e tudo mais, o que está acontecendo. Eles falaram, a gente não disse isso e a gente nem tava onde você falou que a gente tava, né? Então tá, eu vou. Eles falaram que tava numa lanchonete, alguma coisa assim. Então eu vou lá pra confirmar com vocês esse mal entendido. Ele chega ali na cidade, ele vê que tem mais pessoas, uma confusão ali acontecendo, né? Porque tem
tá todo mundo discutindo ali, falando que... discutindo por algum mal entendido. Né, que uma pessoa tava num lugar e não tava, uma pessoa chegou lá, fez, pagou e foi embora, só que na verdade não era a pessoa, e uma confusão maluca, né? Ele começa a desconfiar. Essa confusão aqui tá parecido com a confusão que aconteceu comigo, né? Então, ele acredita então no Batalhão 8. Aí eles começam a tentar investigar o que tá acontecendo, né? E aí eles descobrem que é um ataque do pessoal ali dos Túnicas Brancas, né? Ali do pessoal que se veste igual os Templários ali, né? E um deles tem o poder de manipular o rosto, né? Tanto que ele vira uma das meninas gêmeas lá, né? Que tem. A Renata e a Hikage, né? Ele vira uma das duas. Não é ele que transforma. Quem transforma é um aleatório ali, baixinho, não é? Ah, nessa hora eu confesso que eu fiquei confuso. Quem que era quem? Quem transformou nas meninas aí? Mas eu sei que... O que eu entendi eram pessoas aleatórias, que aquele cara maluco, esquisito ali, que tem o poder de transformar o rosto das pessoas. Ele transforma o rosto de algumas pessoas que não faziam parte daquela área ali e meio que introduziu lá dentro, tá ligado? Pra fazer uma confusão ali. Meio que isso que eu entendi. Eles queriam plantar o caos, mas aí é uma coisa que eu acho que não fez sentido. O plano dos Túnica Branca até incriminar a unidade 8 lá, pra mim fez sentido. Mas depois por que eles espalharam pra cidade? Se eles não tivessem espalhado pra cidade, o Benimaru ia descer o pau em todo mundo, porque não ia ter ninguém pra mostrar que era um mal entendido. Aqui, o principal objetivo dos Túnicas Brancas, eles transformam as pessoas infernais através dos insetos, né? Só que no meio das pessoas que eles conseguem, que eles transformam em infernais, algumas pessoas têm uma reação diferente, né? E é nessa reação diferente que eles procuram nessas pessoas, né? Pra eles fundar o fogo primordial, alguma coisa assim, né? E meio que esse é o objetivo deles, né? Porque eles precisam desse fogo pra trazer um novo cataclisma, né? Que depois, mais pra frente, eles explicam que é através do fogo, desse fogo primordial, que eles querem trazer novamente o cataclisma que aconteceu na última vez que a humanidade sofreu com o fogo e depois se reergueu novamente. Nessa primeira temporada não fica muito claro por que eles querem fazer isso, né? Ele só fala que quer trazer de novo o caos novamente, né? Eles estão atrás dessas pessoas que conseguem lidar melhor com os poderes dos infernais, né? Trazer o tal do fogo primordial pra acumular poder, acumular fogo, alguma coisa assim, cara. Também, ficou bem... O objetivo dessa organização ficou bem no ar, assim, não ficou tão clara. Aí tá nessa confusão, ninguém escutava ninguém entendia ninguém, aí o Benimaru, que é o líder, né? Ele chegou e falou pra todo mundo: ô cambada, tá todo mundo me escutando? Tem gente atacando a gente. Tem pessoas que tem uma organização que estão atacando a gente e nosso vilarejo está em ataque. Tem pessoas se disfarçando de nossos conhecidos, então você não vai saber quem é quem. Então, não importa se é real a pessoa ou não, vamos começar a dar soco em todo mundo. Foi isso a solução dele, né? Asakusa! Estão me ouvindo? Nossa cidade de Asakusa está sendo invadida por gente de fora agora mesmo. Eles estão disfarçados de gente como a gente. Estão fazendo isso para nos enganar. Não dá para confiar em ninguém, não sabemos quem é quem. Desse jeito, a gente não vai para lugar nenhum. Então, vamos deixar esse povo pra lá! Isso mesmo, Beni! Você manda muito! Eu tenho certeza que vai vir uma boa ideia do Benimaru! Capitão Shimon! Quais são suas ordens? É pra todo mundo sair na porrada! Eu não quero saber quem é real e quem não é! O povo de Asakusa não vai perder pra impostores! Fiquem calmos, que quem vai cuidar dos infernais será a Companhia 7! Agora eu quero ver o pau comer! Super normal, é isso aí, deve ser porrada. Vou aproveitar aquele primo que eu não gosto e justificar a briga. só faltou isso, sabe? Porque,
A hora que eu entendi certo, mano. É isso mesmo que ele sugeriu. Eu vi o povo brigar e falar, é isso que ele sugeriu. Meu Deus. E foi isso, cara. Aí um dos túnicas brancas ali, ele engoliu um inseto, né, que transforma as pessoas em infernais. Ele se transformou em um infernal, né? Aí o Benimaru começou a lutar com ele e o Benimaru derrotou ele, né? Nisso tinha uma outra personagem, acho que chama ela de Arrow, né? Uhum. Que tava ali com ele. Ela chega, você falhou com essa cidade. Não, e manda. É a que seria. Acho que é Filler, ele chama ela. Ou sei lá quem. É porque ela, enfim. Mais na mini saga seguinte, que eles vão tentar recrutar um engenheiro, né? E depois que daí, tipo, tem a derrota desse demônio aí que o Túnica Branca se tornou, ela foge, né? E aí eles precisam... Eles conseguem um apoio daí da 7ª unidade, começa a colaborar com eles também. Só que daí é o líder da 8ª unidade, né? O Akitaro que fala, a gente tem que ir, precisa de um engenheiro e de um cientista. Na verdade, eles não queriam um cientista, né? Porque, na verdade, enfiaram uma pessoa ali dentro a contragosto do capitão, né? Aí que entrou o Victor, né? Só que até então a gente não consegue, a gente não entendeu ainda, porque não foi explicado, qual que é a intenção do Victor e do Joker, né? Porque o Joker, ele tá ali dividindo algumas informações ali com o próprio Shinra, e o Victor, que é o companheiro dele, e entrou na unidade 8, né? Que é a mesma unidade do Shinra. E, tipo, parece que ele tem vamos dizer, um interesse no poder do Shinra, né? Que eu tinha explicado que o poder dele é diferente, né? Que o poder dele é o mesmo fogo, o poder do fogo dele. O fogo que ele produz é o mesmo fogo da usina ali, uma usina nuclear ali que abastece a cidade ali, né? Que foi falado que é a tecnologia que reergueu a humanidade ali, né? Que reergueu aquele lugar ali. Né, a usina de Amaterasu. Aí, tipo, tem a introdução do Victor, a introdução da Tamaki também vai para a unidade 8, né? Porque ela tá suspensa da unidade 1, então ela vai para a unidade 8, né? E tem a entrada do Victor e eles vão atrás de um novo... que eles querem do novo engenheiro, né? Que é um engenheiro muito solicitado por várias unidades e tudo mais, por ser um engenheiro muito bom. Só que ele nunca aceita. Nunca aceita essas unidades por ter por essas unidades ser abastecido pela empresa ali, né? Que ele parece, aparentemente, ele não gosta, né? Aí então o capitão da unidade 8 manda o Shinra e o Arthur, né? Aí a Iris também, para tentar recrutar o Vulcan, esse novo engenheiro. Aí chega lá e leva uma lata na cara, né? Uma latada na cara, literalmente, né? Ele fica atacando refrigerante na cara dele, né? Tem um aprendiz, né? Que chama ele de aprendiz, um menininho que... Ele se nomeou aprendiz, né? Mas eu não entendi se ele mora com ele ali, né? Porque chama de família e tudo mais, né? Ele meio que... É o Yu. Ele adotou todo mundo ali. Pra ele, essa questão de família é muito importante. A Alice ele não adotou, não, cara. A Alice ele não foi adotada, não. E aí vem um ponto que eu estranhei. Eu falei, não é possível que os caras não tiveram esse cuidado. Pelo menos na versão dublada. Eu não sei como que é na original. Tem acho que a Lisa, né? Lisa. Isso. Aí... A hora que ela apareceu, pô, legal, ela abriu a boca e eu... Ué, e essa voz aí? Pra depois ser revelada que ela era uma infiltrada da 3ª unidade na parada ali, porque a 3ª unidade tem uns planos meio maquiavélicos. Tinha alguma coisa estranha com a voz dela? É a mesma voz da moça lá, ué, da Túnica Branca. Aí se você escuta ela, você já fala, meu, é ela? Qual moça que você tá falando? A que tira flecha de fogo? É. Não são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Não são. Não são. São. Eu tô falando que não são. Me manda imagens então que não são a mesma pessoa. A Arrow, que é a que tem o poder da flecha de fogo, e a Lisa. Só que o poder da Lisa não tem nada a ver com o poder dela. O poder da Lisa é magnético. Cara, então eu devo ter fumado um muito bom na hora que eu assisti o anime, porque eu juro que para mim era a mesma pessoa. E agora que você falou realmente. Errou feio, errou rude. O que eu falei, não, e realmente agora eu tô vendo aqui tô com a lista das dubladoras. Silvia Salusti fez a voz da Lisa. A impermanência é a lei. Dizem que tudo que tem forma se desmancha algum dia. E a Flecha quem fez foi a Flávia Sade. Vamos usar essa confusão para pegar a Companhia 8.
agora. Realmente. Nossa, cara. Eu deveria... Nossa, cara. Assistir. O que eu usei, meu Deus do céu. Muito cansaço, Fabiano. Muito cansado. Mas eu já suspeitava. No começo eu fiquei, não, tá esquisito isso aí. Aí no final foi só uma coincidência, então. Aí nisso eles estão tentar recrutar ele e tudo mais, né? Aí aparece também o capitão da terceira unidade, né? Tentando recrutar ele e tudo mais. Aí depois a gente não falado pra gente que o capitão da terceira unidade era discípulo do avô do Vulcan, né? Junto com o pai dele, né? Que é um engenheiro também, o capitão da terceira unidade. Aí ele chega no Vulcan e o Vulcan fala que não vou. Vaza daqui, que não quero nada com você, nem fala. Então tá bom. Quando chega, não diga que você se arrependeu, então, porque eu tô te chamando de todas as formas possíveis e você não vem comigo, né? Então vai ter consequência isso. Tá, chega, aí o Shinra, ele começa a ter umas percepções estranhas nas pernas. Ele sente uns negócios estranhos na perna dele, né? Tem uns momentos ali que ele sente um negócio na perna, alguém chamando ele, ou alguém tendo algum pensamento negativo e tudo mais. Ele sente a perna dele, né? Tem até um momento, achei bem engraçado, que tinha costela na perna dele. Quando ele vê a perna dele, parece que a perna dele é caveira, né? Tá de caveira, uma caveira preta. Eu lembro que nas antigas tinha um meme, né? Que usava, tipo, anatomia em anime. Tem costela na perna dele, né? Como assim uma costela, mano? Aí a gente descobre que, na verdade, o capitão da terceira unidade também fazia parte dos Túnicas Brancas, né? Ele e mais alguns integrantes ali da unidade 3, né? Que faziam parte dos Túnicas Brancas e tudo. Aí eles atacam, né? O Vulcan lá. E o Shinra também ele vai tentar, tipo, ele meio que percebe que tem alguma coisa errada, ele vai atacar o capitão da terceira unidade, né? E o capitão da terceira unidade acaba conseguindo capturar o Shinra, né? Enquanto tá o Arthur lá defendendo o Vulcan dos outros integrantes dos Túnicas Brancas. E aparece a Hibana, né? Do nada, pra salvar o Shinra, né? Do nada. É, tipo, é o... Fugiu a palavra, caramba. Nossa, já... A conveniência. É conveniência. Conveniência, isso. Convenientemente chega a Hibana, salva o Shinra. Aí tá, e o Shinra vai atrás novamente pra tentar salvar, né? Que eles estão sendo atacados pelo próprio capitão da terceira unidade. Depois aí ele descobre também, né? Que a própria Lisa tá do lado do pessoal dos Túnicas Brancas, né? E ele pede a chave mestra daquela usina, né? Porque parece que aquela usina quem fabricou foi os antepassados do Vulcan, né? Nem ele sabia, né? Nem o próprio Vulcan sabia, né? Que tava escondido ali. É meio que perdidaço que tava acontecendo. Aí chega o Shinra, chega lá pra... Começa a lutar ali, né? Aí quem que aparece? O que até então tava morto, né? O irmão do Shinra, né? O Sho, né? Na verdade, o próprio Sho que já tinha falado, né? Que o Sho tava vivo, né? E ele resolveu fazer a aparição. E que ele tinha sido capturado pelos Túnicas Brancas, né? E o Sho aparece como um comandante, um dos comandantes dos Túnicas Brancas, né? E ele tem um poder bem apelão, né? Parar o tempo, né? O interessante é tipo, eu não sei se ele chegou a pesquisar se é possível parar o tempo tirando o calor do espaço, né? Ah, cara, às vezes essa galera aí meio que só inventa uma fumada na roda. boa, né? Depois que no Air Gear o cara tinha o poder de controlar o sangue do corpo dele, e o sangue fica no estômago, por isso que ele é gordão e tal, fiquei, tá bom, entendi. Daí o cara tem o poder do mundo, né? Se ele tivesse um stand. É verdade, tem poder de stand, verdade. Só que daí todo mundo consegue fugir. Que o Victor também, convenientemente, chega lá pra salvar todo mundo, né? É. Isso daí eu acho que eles deviam estar observando, né? Então o Joker deve ter chegado e falado, ó... o Joker tava lá, é verdade. O bagulho ficou sério. Então tem o último arco, né? Que é do... Que eles vão... tipo, depois mostra, né? Que o Tóquio tem uma área inabitada, né? Que provavelmente era das antigas região de Tóquio, né? Sim, e onde eles vão é exatamente o metrô, né? Isso, é o metrô. Eles entram na linha metroviária, né? Ali da antiga Tóquio. Porque eles descobriram, não sei que jeito que eles descobriram, a localização dos Túnicas Brancas, né? Onde eles estão instalados. Até então era uma hipótese, né? Porque daí tem todo aquela parada, tipo, era meio que heresia tá lá. E como os Túnica Branca estavam sendo meio que hereges, né? Vamos dizer assim. Acabou que, com certeza eles vão estar por lá, né? Vamos ver. Questionamento, por que heresia? É porque se esconde do sol, né?
E lá o sol é como se fosse o Deus pra eles. Então não quer a luz do sol, então tá negando a Deus. Faz sentido. Eu entendi. Mas eu tô descobrindo que eu entendi tanta coisa errada que talvez possa ter entendido errado também. Como você entendeu tanta coisa errada? Ah, cara, que eu tô vendo você falar umas coisas aqui, ou às vezes eu falo ali, pra mim, os personagens ser personagem diferente já. Meu, até os poderes eram diferentes, eu achando que era a mesma pessoa. Você não tinha percebido? Não, eu até desanimei. Porque nessa saga, nesse arco aqui mesmo, a Arrow, a da Flash, ela luta contra o tenente, né, do tal batalhão, e a Lisa tá lutando contra o capitão do tá capitão vendo? e o Vulcan. Muito burro, cara, muito burro. Meu Deus do céu, como pode? Vai tá, seguindo. Então eles vão ali onde eles tá localizado, né, os túnicas brancas, né? Engraçado que é um batalhão só de quê? 8 pessoas? Não sei, quando lembro quantas pessoas que são. Capitão, tenente, a Maki, o Shinla, Arthur, a Iris, Tamaki, Vulcan e Victor. 9 pessoas. 9 pessoas é o suficiente para e lutar contra uma organização que eles desconhecem. Que até então eles não fazem o mínimo ideia quantas pessoas são, o que eles fazem, qual que é os poderes dessas pessoas, tudo, tá ligado? Só 9 pessoas, um batalhão único vai lá pra lutar contra eles. Eles foram lá com a coragem, né, mano? E Aparentemente também é a única organização que tá preocupada, né? Realmente em tentar desvendar o problema, né? Aí chega lá, como todo bom shonen, anime shonen, eles se dividem, né? E cada divisão, cada um luta contra um vilão diferente, né? O Shinla, ele entra cada vez mais pra dentro ali do metrô ali, né? Do lugar ali. O tenente, ele luta contra a Arrow, né? Da flecha de fogo. O capitão e o Vulcan, ele luta contra o que era o capitão da unidade 13 da Lisa. A Tamaki e a Iris lutam contra contra o cara lá, carniceiro, né? Que é chamado ele, né? E a Maki, ela luta contra o cara que tinha atacado o Vulcan, né? Na casa do Vulcan, né? Que tem o poder do negócio de corrente com uma bola de... Tipo uma bola de ferro, só que de fogo na ponta, né? Na verdade, né? A pior de luta de longe é da Tamaki, né? Porque ela ganha porque ela perde a roupa, tropeça, perde a roupa e o cara fica distraído por causa dela ter ficado sem roupa, né? E aí eles começam a marretar ele com uma barra de ferro até a morte, né? Não, isso aí foi demais, né? Eita... Vai dar a benção antes de ser a porrada. Tem uma luta, achei uma luta bem legal até, o do tenente, né? Do tenente contra a Arrow ali, né? Contra da flecha de fogo ali. Achei na verdade, o poder dele é bem fraquinho, né? Mas o jeito que ele utiliza o poder dele é bem legal, né? Porque ele meio que, através do poder dele de manipular o fogo, ele manipula as armas que ele atira, né? Meio que isso é o poder dele, né? É a justificativa pra uma arma de fogo não ser letal, né? Isso. Que ele atira nas pessoas como se fosse nada, né? Ele muda... Não, detalhe importante do poder desse companheiro aí. Ele consegue mudar a trajetória da bala. No meio do caminho. Consegue fazer na hora que... Não, você tá de sacanagem isso aí. Meu Deus, cara. E o cara, ele tava tirando do bolso, né? Aqueles canos da sniper que ele tava usando. Eu vi que ele tinha uns reservas ali, que ele tava mostrando ali. Que não acabava nas reservas. Mas as lutas que ficou mais focado foi mais a luta do capitão e do Vulcan contra o capitão da terceira unidade, né? E a Lisa. E a luta do Shinla contra o irmão dele, né? A luta do Shinla com o irmão dele foi muito tipo... O que tá acontecendo, gente? Como assim? Queimar a parada e ele faz ele ficar rápido. Se ele não tomar cuidado, vai criar um buraco negro. O que tá acontecendo, mano? No pé dele só pega fogo, cara. É que o Shinla e o irmão dele, é dito que eles têm uma conexão com o fogo primordial, né? Não, tanto que quando o objetivo ali dos Túnica Branca é sequestrar o Shinla, né? Pra poder usar ele. Ele já tem o irmão, eles querem o outro. E até por isso que o Show consegue utilizar o poder dele a ponto de conseguir parar o tempo, né?
Porque ele consegue. O poder dele consegue ficar tão forte por causa que tá em contato, conexão com o poder, com o fogo primordial, né? E o próprio Shinra, ele começa a entender o funcionamento do poder dele, e ele também consegue acessar esse fogo primordial, e ele mesmo também consegue parar o tempo. Aliás, ele consegue ir mais do que o irmão dele, né? Ele meio que ele se desintegra para depois como que é? Voltar a ficar físico de novo, né? Meio que isso, né? Porque quando ele volta, ele viaja na velocidade da luz, ele meio que se desintegra, mas depois ele volta. Aí ele começa a meio que entender como que funciona o poder dele e ele consegue lutar direito contra o irmão dele, né? Contra o Sho, né? Aí tem uma puta discussão dos dois, porque o Sho, ele foi raptado quando ele era ainda moleque, né? Quando ele era bebê ainda, não tinha nem consciência ainda, né? E o próprio Shinra fica, eu sou teu irmão, que não sei o que, vamos brincar de pega-pega, que não sei o que, meio que... Aí fica, o que você tá falando, maluco? Eu nem te conheço direito, eu nem sei o que é ter irmão, porque nunca tive família, nunca tive ninguém na vida. Aí tá nessa, aí o Shinra de novo, ele consegue vamos falar, consegue mudar a cabeça das pessoas na base da brutalidade, né? Porque ele se desintegra, só que as partículas dele que se desintegrou meio que acerta o Sho, e o Sho começa a lembrar, né, dele, das lembranças que eles dois tinham quando os dois viviam juntos na casa, né, antes do acontecido, né? Meio que uma transferência ali de pensamento, né? Aí o Sho meio que, tipo, muda de ideia, né? Tipo, ele começa a ver o irmão dele, o Shinra, como um irmão de verdade, né? Você é meu irmão mesmo, não sei o quê. Também ele começa a questionar, né? Mais, né? As ações do evangelista e daquele grupo ali dos Túnicas Brancas, né? Aí aparece uma nova personagem, né? Hanui. É isso? Haumea. Almeia, né? Aparece essa personagem que aparentemente ela tem um poder elétrico. Magnético, na verdade. Não era elétrico? Eu entendi magnético. Porque Mas eu entendi errado também esse anime, então vai... Porque eu lembro que quem tinha poder magnético era a Lisa. E ela tinha poder elétrico porque ela conseguia acessar os neurônios do córtex cerebral das pessoas. Conseguindo, tipo, meio que desligar o cérebro das pessoas. Pode ser isso aí mesmo. Meio que entendi isso. Já tô tudo... Depois de ter confundido as personagens lá, eu já tô até... norteado. Teve um momento lá que ela lutou contra o Arthur e ela não conseguia acessar o córtex cerebral do Arthur por causa que o Arthur usa o poder do laser e tava afetando o poder dela, né? Até ela ficava falando. E o Arthur no final ali, na batalha dele, que era aquilo, né? Não, pera. Porque eles tiveram o arco do treinamento, né? Com a equipe 7 e ele aprendeu uns macetes. Caralho. O próprio Shinra, né, que começou a aprender umas coisas novas do poder dele, né? Que as posições de mão afetava a intensidade do fogo dele, né? Aí é a herança do Naruto, né? Herança do Naruto. Disposição de mão. Essa Haumei, ela deixa inconsciente no Sho, né? E aí ela meio que consegue manipular o corpo do Sho através da eletricidade, do poder dela. E ela foge junto com os outros, né? Só que nisso o Shinra tinha levado uma espadada no meio do peito, né? E ia falar que ele não pode morrer, né? Você fica, ele é mortal, então. Aí eles fogem, eles levam ele pra unidade 6, né? Unidade 6, com a unidade médica. Pra unidade médica lá, que para salvar o Shinra, né? Que tá com uma espada fincada no meio do peito. Achei interessante o método de cirurgia deles, né? Que eles tiram o coisa e ela enfia um fogo no meio do peito dele e, tipo, o próprio fogo do Shinra meio que faz ele sarar, né? Se curar, né? É que tudo os bombeiros que trabalham com fogo, né? Não trabalham com água. Que interessante. Usa o próprio problema pra resolver o problema. É literalmente combater fogo com fogo, né? Sim. E aí no finalzinho que a gente tem essa recuperação de 3 dias do Shinra. O cara o chefe da unidade 1 vai lá bater um papo com ele. Ó, de uma espadada no meio do peito. Ele não devia nem estar vivo, né? Tudo bem. Aí o Leonard Burns, que é o fodão da unidade 1 do tapa-olho, né? Vai lá e revela. Não, antes de eu falar, você quer saber? Quero. Você tem certeza? Quero. Então vamos lutar. Vem aqui que se me convencer aqui na porrada, eu te conto.
Aí ele convence. Aí começa a contar toda a história, né? Do que aconteceu no dia, né? Na verdade, o irmão dele começou a despertar o poder É, dele lá do fogo, né? Ele teve ali a pirocinese dele. E que tacou fogo na casa, né? E consequentemente tacou fogo na mãe. Aí o infernal, que o Shinra achou que era o responsável pelo incêndio, não era, era o irmão. E o problema é quem era o infernal, né? o infernal era a mãe. O infernal era a mãe. Simplesmente. Ela acabou vendo também no meio do rolê, ele é evangelista, só que como é uma entidade, né, ali poderosa, você não pode olhar direto pra ela. Aí os olhos dela começam a pegar fogo, sendo que ela já tava pegando fogo. Ela simplesmente pega o par de chifre que ela tava na testa e abaixa pro olho. Viu? Caralho. Uma coisa interessante, eu sempre escutei isso, acho que na época da catequese, mas tipo, eu não sei se isso realmente tá na Bíblia ou não, mas diz que quem vê, tipo, que uma pessoa, um ser humano mortal, normal, não aguentaria ver Deus, ver a imagem de Deus, né? Tipo, se ele visse a imagem de Deus, a pessoa, tipo, o coração da pessoa explodiria, tipo, alguma coisa do tipo, né? Por isso que Deus sempre apareceu de formas subjetivas e tudo mais, né? E tipo, me veio na cabeça isso, tipo, na hora, tá ligado? Quando fala que... Acho que o próprio Burns falou que quando uma pessoa entra em contato e olha pra divindade ali do fogo ali, do evangelista ali, tipo, a pessoa não suporta, né? Então, na verdade, em Êxodo 33:20... É sério? É sério. É sério É mesmo? sério. Você sabe disso? Não, o mais impressionante é que você sabe. Não, claro que eu pesquisei, né? Mas tem ali, não poderás ver a minha face porque homem nenhum pode me ver e viver. Isso é Deus falando pra Moisés. Então, amigão, a gente tá trocando uma ideia aqui. Se não me engano, Deus mostra um fogo azul pro Moisés uma hora lá pra falar, ó, só Deus, ó, o fogo tá azul. Então, ele manda uma dessa porque ele fala, ó, meu patrão, o negócio aqui é EAD, tá ligado? Então, conecta no Discord aí que eu vou te passar as coordenadas pra você escrever as leis nas pedras aí. Mais ou menos desse jeito. Então, me veio na hora, assim, essa questão, tá ligado? Tipo, o anime todo faz muita referência à religião, né? À religião católica, ao cristianismo, né? E aí, termina o anime da maneira mais clichê possível, com uma festa envolvendo os personagens. Tem que acabar a festa pra vir a segunda temporada, né? Já tá acho que a terceira já deve estar acabando aí já, né? A gente tá no fim da temporada, né? Parece que falta 2 episódios pra terminar. Possivelmente até esse episódio sair, ou vai faltar um, ou já vai ter terminado. Então vamos deixar em aberto aí pra gente ver a segunda temporada de Fire Force. Em algum momento. Indo então para as nossas considerações finais, é nota, senhor Fabiano. Suas considerações finais é nota. Cara, ressaltando que a indicação do Fire Force, ela foi feita pelo nosso querido Roger, que não pôde participar da gravação, mas eu confesso que eu não esperava muita coisa desse anime. Sempre que eu ouvia falar dele era sempre algum ponto negativo, que era referente ao Eight, né? E de fato, já até concordou aqui que a personagem lá, que pelo amor de Deus, né? Tem outros momentos também que... Mas isso é só nos primeiros episódios em que tem as cenas do banho, né? Depois parece que desistiram, acho que ficou muito na caruda, sei lá. Aí... A história do anime, eu acho que ela tem uma construção legal, porque você fica curioso. Eu confesso que eu não gostei do protagonista. Não da motivação dele em si, eu não gostei do visual mesmo. Aquela cara de demônio... E ele não condiz com o rosto, com a personalidade, mas é justamente isso que é o rolê. Eu fiquei, não, só isso que eu não curti, mas eu achei que é um anime legal, é o puro suco do shonen, né? Lembrar ali a adolescência. Ele cria faz vontade de querer saber mais. Fora que ele também, que não foi o foco hoje aqui, porque a gente falou bastante, né? Mas a gente ainda meio que rushou aqui o anime. A gente não aprofundou muito, mas nesses poucos 24 episódios é muita coisa que acontece. Praticamente 4 sagas dentro de 24 episódios. Se for contar ali a batalha contra o time 5, a batalha contra os caras do time 1 lá. Foi colocado aí o arco do time 6. Aí ainda tem o arco finalzinho ali deles
no submundo ali, vamos dizer assim, né? No subterrâneo. Isso em 24 episódios, então, tipo, é muita coisa. O traço eu achei bacana. A animação, ela tem os momentos de queda, mas eu não... Confesso que eu não vi muitos, né? Não achei isso igual outros animes que você vê tão na caruda, né? Igual não me esqueço do Dororo, a cena do... Nossa, esqueci o nome do personagem do espadachim. Enfim, subindo a montanha... O PNG, o GIF, na verdade, subindo no PNG, o que era aquilo? Mas é um anime legal, Tem críticas, inclusive, a questões religiosas, né? Isso é muito nítido, até a questão aí tal de organização, questão de manipulação, tudo mais. É coisa que às vezes que normalmente para quem gosta de criar teorias da conspiração é um prato cheio, mas né, se você for um pouquinho mais ali centrado, você consegue tirar um suco de alguma coisa ali, não precisa ser tão fanático, sei lá, ver a palavra aqui agora. Mas, né, não estender muito, eu vou dar 4 romances. Eu não vou dar 5 porque eu não achei tudo isso também, mas também não achei ruim. E eu acho que ele vale um pouco mais do que 3,5 ainda. Cara, o Fire Force, o que mais me chamou a atenção foi a animação, cara. A animação bem boa. O primeiro episódio é muito lindo, a animação, né? Animação bastante legal, bastante artístico, né? Eu acho em alguns momentos. Quando começa a luta do Shinra e do Sho, né? Dos irmãos ali. O começo da luta ali mostra só a pegada do Shinra é muito legal, cara. Eu achei bastante legal aquele momento. Tipo, mostra uma área, assim, um local assim meio que escurecido, né? Pela sombra, assim, uma luz, né? E os dois só aparecendo, só escutando, né? O barulho deles se batendo, lutando, né? E eu achei bem legal, cara. O que mais me destacou mesmo foi a arte, a animação, né? Porque de resto a história tem alguns momentos, tem alguns tópicos ali bastante interessantes, né? A própria questão da temporada inteira, você tá lá, tipo, o Shinra querendo saber quem que era o demônio ali, né? O infernal que tava ali na casa dele e tudo mais. Aí depois ele descobre que é a mãe dele. Ele descobriu que o irmão dele ainda tá vivo e faz parte da outra organização, né? Que ele tá lutando contra e tudo mais. Tem alguns momentos ali bastante interessantes, né? Mas realmente a personagem Tamaki, ela é um negócio que tá incomodando ali aqui o anime, tipo, não tem sentido a forma como ela é colocada ali, né? E o pior, se ela não existisse, não faria diferença nenhuma na história, nem em questões emocionais pro personagem principal, né, pro Shinra, né, nem por questões pra ajudar, tipo, de luta, fazer alguma diferença pra história. Não faz diferença nenhuma pra história, a personagem, né? As coisas que mais me chamaram os destaques foi isso mesmo, do Fire Force. É um anime feito, com certeza é um anime feito, né? Então eu vou de 3. Pra mim, o Fabiano falou que vale mais do que 3,5, então deu 4. Pra mim não vale 4 não, pra mim é 3. E foi mais um episódio, senhor Fabiano, mais um episódio gigante. Tem gente que gosta de episódio gigante, né? Tem gente que fala que foi curtinho o episódio hoje do Romão Podcast. Aí tem um episódio grande aí de novo. De novo, né? Mais um ali. Espero que a galera tenha curtido. E dessa vez nós temos mensagenzinha, né, mas? Temos do senhor Jorge Alves. Mais uma mensagem do senhor Jorge Alves, sempre nos acompanhando e sempre com muita dedicação. Bom dia, tarde, noite, pessoal. Antes de ouvir vocês, eu achava esse anime um dos top dos top. Depois de ouvir vocês, eu percebi que não é verdade e eu só era um adolescente querendo parecer ser dark e que gosta de animes com sangue e gente indo de F. Cara, estamos mudando a concepção dos animes que fez parte da juventude do pessoal, irmãos. Responsa, hein? Lembrando que o comentário dele foi no episódio de Gleipnir. Verdade, né? Já fui lendo aqui e esqueci. Gleipnir é um anime que ele tá se referindo, tá, gente? Vim todo empolgado pra ouvir esse episódio e sair dele com muita reflexão. Dito isso, obrigado por mais um ótimo episódio, galera. Vocês fazem um ótimo trabalho. Cara, eu realmente fico feliz, legal, cara. Eu fico muito feliz, porque eu tenho também um cara que eu acompanho. Tem a mesma... como posso falar? Eu tenho a mesma reação quando eu vejo
as opiniões do cara sobre um anime específico, que é o Kitsune. Acho que eu já mencionei ele algumas vezes aqui no podcast. Sim. Que sempre que eu curto muito o anime, né? Tipo, nossa, que anime foda, que não sei o que lá, que eu penso. Aí eu vou ver os comentários dele sobre o anime e o cara regaça com o anime, rebenta com o anime. Eu passo, nossa, paramos pra pensar, é verdade, nesse anime não é tudo isso. Tipo, eu não sei. Aí eu fico pensando se realmente ele que tem a razão, né? E eu, tipo, tenho que concordar com ele. Ou se eu só sou o Maria vai com as outras e, tipo, vou na onda da opinião alheia, tá ligado? Aí eu fico meio nessa questão comigo, mas tipo, eu sempre gosto de ver ele porque ele sempre tem umas opiniões bem diferentes em relação a animes e tudo mais. Mas é da hora, Jorge, que você tenha curtido o episódio. Espero que tenha gostado desse também, que caso você já estiver ouvindo aí, e dos próximos que a gente vai fazer, porque a gente já tem um cronograma montado aí, até setembro já tem os episódios tudo decidido, escolhidinho ali, com o cronograma marcado, mas nós não vai dar spoiler. E senhor Fabiano, hoje não teve nenhum e-mail, só tivemos essa mensagem maravilhosa, esse comentário maravilhoso do senhor Jorge Alves, mas às vezes tem pessoas aqui que não sabem ainda como podem entrar em contato conosco, senhor Fabiano. Então, nos passe nosso e-mail para essas pessoas para conseguir nos mandar uma carta, uma mensagem de elogios, uma mensagem de recomendações, o que ela quiser mandar para a gente, nos mande por este e-mail para nós que o senhor Fabiano vai falar agora. Bom, você vai pegar o seu computador, ver a temperatura dele, porque senão daí ele pode entrar em combustão espontânea ali, né? Se ele estiver muito quente, a gente não quer que vocês sejam protagonistas do Fire Force. Entre na sua caixa de e-mail e envie para o endereço romapodcast23@gmail.com. Nele você vai tecer os seus comentários, igual o Master que sugeriu ali, dos elogios, do que achou, do que não achou, se concorda, discorda. Esse foi um episódio muito mais descritivo, né? Eu acho que a gente não adentrou em tantas opiniões, não aprofundou tanto igual o último, por exemplo, que o Masayo conseguiu tirar suco daquele anime, pelo amor de Deus. Deixa lá, envia pra nós que a gente vai adorar tá lendo aqui, vai ficar muito feliz quando recebe mensagenzinhas. Mas caso você não utilize e-mails, né, ache algo meio retrógrado ali, né, prefere ser um pouco mais moderno, nós temos as nossas redes sociais, né, estamos no Instagram e no TikTok, roma.podcast, roma_podcast, né, só você pesquisar ali que você já vai encontrar qualquer um dos dois nessas duas redes. Eu não lembro qual que é qual, sinceramente, e tá meio tarde, pessoal, enfim, vai estar na descrição qualquer coisa também, tá? Além desses canais, tem um outro canal que dá pra pessoal acompanhar a gente, mas só pra onde quer? Temos no YouTube ali, se você quiser nos acompanhar por esse site também, vocês podem. Vocês que gostam de assistir pela televisão, escutar pela televisão, deixar pro cachorro, pro gato que fica sozinho, para eles não se sentir solitários, ou deixar ligado ali tocando enquanto vocês fazem uma faxina, lavam uma louça e tudo mais. YouTube também é uma boa pedida também para deixar ali tocando nossos episódios do Roman Podcast, beleza? Lembrando que não vai estar completo, tá? Que teve uma época que eles bloqueavam nossos episódios por conta de direitos autorais, que nós usávamos musiquinhas ali com direitos autorais, beleza? Hoje acho que não tá acontecendo mais, porque a gente deu uma parada, né? Porque o Spotify também seguiu a má influência do YouTube e começou a fazer isso também, a gente deu uma parada, né? E vocês nos ajudem no nosso Catarse a nos apoiar ali todo mês, com um mínimo de R$5 todo mês, porque a nos ajudar a aumentar nosso espaço no Drive, que tá ficando bastante vazio já, e também melhorar nossos equipamentos, comprar equipamentos novos para melhorar a qualidade dos nossos episódios aqui cada vez mais, para vocês escutarem aqui com nossas vozes aveludadas com maior qualidade, não é, senhor Fabiano? Isso mesmo. Aí a gente tem que deixar o abraço aqui pro Sr. Jorge, né? Que ele é nosso primeiro apoiador ali no Catarse, tá? E continua apoiando ali. Muito obrigado, Sr. Jorge. Também, né? A nos agradecer aqui, o Masayo e o Fabiano, que nós temos 3 apoiadores e 2 somos nós, né? Mas quem sabe você que tá ouvindo aí não se torna o 3º ou 4º. Só você querer, cara. Se quiser, tamo aí. E pra semana que vem teremos Roman Piece,
pro arco de Dressrosa. Que provavelmente nós abarcaremos metade do Dressrosa, porque Dressrosa é grande, tem mais de 100 capítulos, né? Então teremos que dar uma maneirada aí, senão vai ser um episódio de 4 horas. Vai ser complicado. Então a gente vai ali abarcar uma metade de Dressrosa, beleza? Sr. Fabiano, mais uma semana, mais um episódio maravilhoso com o senhor, falando de anime, Fire Force, é isso. É, um anime que realmente no começo não dava nada, mas depois no finalzinho continua conquistou dando uma nada. nota 4, né? Não, conquistou uma nota 4. Eu acho que assim, ele teve seu mérito. Acho que poderia ser melhor também. Espero que as outras temporadas sejam melhores, né? Enfim, quem quiser dizer para nós aí, sem dar spoiler se ela não é, fique à vontade, tá? E eu queria agradecer a você que ficou até aqui nos ouvindo. Dizer que caso, né, você não conheça Fire Force, busque conhecer de repente se tiver tempo de sobra. Vai que às vezes você gosta, pode não gostar também. Enfim, mas não deixe de comentar, né, que você foi lá pelo Roman Podcast, se a plataforma permitir, que a gente vai ficar muito feliz de você estar fazendo isso. Queria dizer também que se caso você estiver aí trabalhando ou estiver indo pro trabalho, na verdade, no ônibus ali, e quiser deixar os episódios seguindo, na descrição desse episódio tem 2 playlists ali agora que a gente vai começar a colocar, que são referentes ali aos episódios numerados do Roman Podcast e também do One Piece, tá? Pra quem quiser seguir na ordem ali, assistindo os nossos episódios enquanto tá indo trampar ou está trampando, né? Caso o trampo permita. Quantas vezes eu falei trampo? E é isso, eu só agradecer mais uma vez esse homem lindo aqui do Maceió que está conosco. Mandar um abraço ali pro Sr. Luiz e pro Sr. Roger, que não puderam estar conosco ali, né? Por questões de agenda. Mas que quando tiver oportunidade, eles vão estar voltando aí para vocês poderem estar ouvindo as vozes aveludadas de ambos. Ok? Então um abraço para todo mundo. Eu tenho medo de agora mandar um fique com Deus aqui depois desse episódio. Porque, né? Mas fiquem bem e se cuidem. Até a próxima. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também e tchau! E aí, tem piadinha? Eu tenho uma piada, mas eu queria guardar pro Hellsing. Mas se encaixaria aqui também. Pra quem? Pro Hellsing. Ah, pro Hellsing, entendi. Entendi, Van Helsing. Beleza, gente. No episódio do Hellsing, o Masayuki vai contar uma piada. Espero que ele não esqueça igual eu esqueci em episódios anteriores, beleza?